você ainda não me conhece, eu estou Michele, terapeuta integrativa energética. E hoje eu quero te contar uma história. Gente, hoje eu quero contar uma história pra vocês de como que eu construí essa rotina de meditar, de poder silenciar a mente. E que não foi uma coisa muito facinho, foi um pouco desafiador, mas foi uma construção, dia após dia, falha após falha, tentativa, acertos. E agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Lá, antes, 2017, eu não tinha esse costume de meditar. Eu não sei se eu já contei aqui essa minha história, né, mas em 2017 estava na correria da faculdade. Antes disso, eu já pensei em meditar, já tinha escutado sobre meditação. Mas o pensamento que rodava ali a minha mente, né, era de que eu era acelerada e que eu nunca ia conseguir acalmar minha mente, porque eu já tinha tentado e eu ficava muito inquieta. Eu não conseguia parar 3 minutinhos, 5 minutinhos que fosse pra meditar. A minha mente começava um turbilhão lá dentro, tagarelar, ela não parava de falar. E foi algo muito desafiador, porque aí eu alimentava, né, essa crença de que, não, meditação não é pra mim. Não, eu não consigo meditar, minha mente é muito acelerada, eu não consigo fazer isso. E esse pensamento foi se prolongando por alguns anos. Depois de 2018, eu vim pro Canadá, né, como vocês sabem, e acabei morando aqui, ficando aqui, né, conheci o amor da minha vida também aqui, e tô construindo a minha vida agora aqui. E, gente, se você já foi viajar, se você já foi pra fora do país, ou já ficou longe, né, de casa, dos seus amigos, de todo mundo que você ama, você sabe como é um pouquinho desafiador, né, a sensação de solidão, de se sentir perdido, né? E quando eu vim pro Canadá, onde eu estava morando, não era um centro da cidade, né? Não era lá Toronto, Vancouver. Eu fiquei nesses lugares algum tempo, mas pra morar eu não fiquei lá. Eu fiquei em umas cidades mais afastadas. E aqui é muito diferente no Brasil, essas cidades afastadas, porque elas não têm tanto ônibus, muito longa a demora, né? E parece bastante as cidades do interior, sabe? Então eu não tinha muito acesso a essas coisas, ir pra cidade grande, de ter aquelas distrações, né, cinema, shopping, um monte de coisa. Então eu só ficava em casa e passeava ali, né, no bairro, né. Então não tinha tantas coisas pra fazer. E foi nesse período, né, nada é por nada, gente, eu não acredito em destino, nada é por nada. Inclusive, se você tá aqui nesse vídeo, não é por nada que você tá aqui. Você tá aqui por algum motivo. Eu tenho alguma coisa pra te oferecer e alguma coisa que possa te ajudar a ir no seu caminho. Mas voltando agora pra minha história, né? Então, em 2018 eu me vi sozinha, sem amigos, sem família, sem ninguém. Eu ainda não tinha conhecido o meu atual marido, né? Então tava bem sozinha, eu por eu mesmo. E foi um pouco desafiador, porque eu estava só com meus pensamentos, que eu sempre tentei fugir deles, né? E acabou que eu tive que lidar com isso, né? Então eu tinha um interesse, né, um certo interesse em projeção astral. E foi aí que a minha história começou. Porque eu comecei a pesquisar sobre a viagem astral, né? E comecei a ver as técnicas, fazer as técnicas que eu não acreditava, gente. Eu não acreditava, eu era cética quanto a essas coisas. Reencarnação, vida passada, esse monte de coisa. Meu sistema de crença era diferente disso. Eu não acreditava em nada disso. Inclusive, eu até lembro de uma história na faculdade que minha amiga vivia falando, né? Ela era espírita. Gente, só pra deixar claro, eu não sigo nenhuma religião. Não tenho nada contra as religiões, mas eu não sigo pelo fato de ser dogmática. E eu tenho minhas opiniões pessoais sobre isso. Não sigo nenhuma religião. O que eu acredito é no universo, na espiritualidade que todos nós temos. Mesmo se você não acredita ou se você não se lembra, se está aí escondidinho dentro do seu inconsciente, todos nós temos esse acesso, essa conexão com o divino dentro da gente, sem depender de religião ou de qualquer outra coisa. Então a gente tem esse contato, né? Porque somos seres, somos um espírito, né? Nesse corpo. Esse corpo é nosso veículo, é nosso avatar aqui na Terra, né? Mas dentro da gente tem esse espírito que é maior, que é superior. E a gente tá aqui experienciando, né? Os desafios, tudo que a gente passa aqui é uma experiência como se fosse numa escola, né? Pra gente aprender, crescer e desenvolver ainda mais o nosso espírito, né? Se colocar no lugar do outro, viver, né, na vítima, viver no algoze e experienciar os dois lados e saber que o caminho melhor é o do meio, né? Então, voltando pra minha história, né?
Em 2018 eu comecei a pesquisar sobre viagem astral e comecei a fazer as técnicas e eu comecei a sentir isso. Voltando a falar daquela minha amiga, ela é espírita, né? E ela falava de vidas passadas, ela me mostrava vídeo e eu ainda com um sistema de crença, né, limitante, eu falava assim, mano, isso daí não é nada, isso daí deve ser mentira, isso daí o pessoal tá arrumando, tá arranjando isso e daí eles querem enganar as pessoas. Eu nem pensava mais que isso, era bem raso o pensamento também, mas não acreditava. E hoje eu tenho uma visão diferente sobre isso, porque eu estudei, pesquisei e experimentei, então minha visão é outra. Essas crenças limitantes foram rompidas, né? Eu transcendi esses tabus, preconceitos e dogmas que eu seguia, inclusive religioso, porque eu já frequentei a religião também. E, enfim, esse era meu sistema de crença, eu não acreditava. E quando eu vim pra cá, pro Canadá, em 2018, e comecei a estudar sobre a viagem astral, foi um descortinar, assim, sabe? Tirar a venda dos olhos, porque eu comecei a sentir esse negócio de energia. Eu falei assim, nossa, esse negócio de energia é verdade mesmo, eu tô sentindo no meu corpo. E nada melhor do que a gente ter a experiência. Não adianta nada eu ficar falando aqui esse monte de coisa pra você, se você não for lá e experimentar, ter a vivência por você mesmo, não vai fazer sentido, vai ficar só no racional, mas o sentir, a experiência você não vai ter. E, gente, só no racional não ajuda a gente, né? A gente precisa sentir, experienciar, pra gente saber qual que é a verdade interna nossa, né? Então eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a ver, né, o negócio lá mexendo em mim, as energias e tudo mais. E depois eu comecei também a praticar pra fazer a viagem astral. E eu tive a saída do corpo consciente, gente. Eu tive a saída do corpo consciente que não tô consciente aqui agora. O que acontece, né? Já que eu tô falando sobre isso. Quando a gente dorme, todos nós, se você acredita ou não, independente da sua crença, religião, dogma, o que for, todos nós saímos do corpo. Consciente ou inconsciente, saímos. Algumas pessoas trazem a rememoração, né? Porque o nosso corpo ele é limitado, nossos sentidos são limitados. Pra trazer toda a experiência, a essência da experiência que a gente tem lá no astral. Lá no astral que eu digo, tá aqui, acontecendo aqui, né? É uma questão de dimensão e de frequência, mas é tudo aqui mesmo. As frequências são diferentes, que nem estação de rádio, né? Então, eu saí do corpo, eu tive a experiência fora do corpo e eu fiquei, tipo, mano, é verdade, a gente é um espírito, né? Eu experienciei por mim mesma, a gente é um espírito. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa personalidade, Michelle. É uma personalidade, é um avatar. Me deram esse nome quando eu nasci, mas quando eu nasci, antes de alguém escolher meu nome, eu não tinha nome, né? Então, eu acho isso muito interessante, a gente analisar e pensar sobre. E daí, né, eu comecei a pesquisar sobre isso, a minha jornada foi grande, eu não vou contar ela toda aqui porque é muita coisa e eu falo pra caramba, então vamos deixar isso pro outro dia. Mas a questão é que eu comecei aí eu comecei meu processo, que o pessoal fala e que você provavelmente vê por aí, ou talvez isso não faça parte da sua bolha social, né, mas de despertar. Despertar pra consciência, despertar pra si mesmo, despertar pra se autoconhecer, saber quem eu sou. Claro que se você não tem suas necessidades básicas atendidas, isso daí não vai ser sua preocupação. Sua preocupação vai ser ter uma casa, um lugar estável, ter comida, né, na geladeira e na mesa. Essa vai ser sua preocupação. Então, eu sei que as pessoas que assistem isso têm um celular, têm a internet, ganham razoavelmente bem. Então, são pessoas que já transcenderam esse nível da pirâmide, né, de Maslow, que tá lá ainda no básico. Então, eu sei que você não tá nesse estágio, você tá em outro estágio dessa pirâmide, né, de necessidades básicas do ser humano. Então é pra vocês que eu tô falando, gente. Então, depois, né, já tinha arrumado uma casa, já tava aqui morando no Canadá, já tava com as suas necessidades atendidas e voltei pro meu ser, né? Não tem outro lugar pra gente ir, porque daí você já alcançou tudo, já alcançou seus sonhos, daí ainda sente aquele vazio, ainda tem alguma coisa que tá faltando. E foi a hora que eu olhei pra mim mesma, olhei pra dentro, né? Comecei a pesquisar, feito uma louca. Pesquisava tudo, lia tudo, tava indo atrás de informação, comia informação, que eu tava com sede de informação, de saber como funcionava, como que era. E conforme essa jornada, fui tendo também discernimento, né? De coisas que de coisas que não de pensamentos fantasiosos, pensamentos mágicos quanto a esse caminho da espiritualidade, de se autoconhecer, né? E em outro vídeo eu posso trazer tudo isso aqui pra vocês. Mas a questão é que eu tentava meditar, não conseguia. Eu fiz o meu mapa astral e, gente, mapa astral é um mapa seu mesmo.
E é muito interessante, se vocês puderem, façam. Porque é um autoconhecimento que você tem ali que você fala, caramba, parece que a pessoa tá aqui do meu lado, alguém falou minha vida pra ela. Mas não, tá tudo ali no mapa. O que é o mapa astral, né? É a fotografia do céu na hora que a gente nasceu e como os planetas estavam alinhados e a predisposição dessas energias, desses planetas na nossa vida. Então, é muito interessante, se você não sabe mais sobre isso, procura saber. Tem alguns canais que eu sigo, depois eu posso marcar aqui, né, na descrição do vídeo pra você poder dar uma olhada, né? Mas enfim, eu fiz esse mapa astral e todos os processos terapêuticos que eu fiz falava de meditação, de acalmar a mente. E eu falava, mano, fudeu. Com o perdão da palavra, fudeu, porque eu não gosto de meditar, eu não sei meditar, eu não quero meditar. E conforme o tempo eu fui mudando isso, né? Porque só as técnicas da projeção astral já eram um tipo de meditação, né? De se autoconhecer. E com o tempo também fui fazendo mais terapias, né, integrativas, que nem essas que eu ofereço hoje, o Theta Healing, as mesas radiônicas e tudo mais. Isso foi me abrindo mais o caminho, né? O Theta Healing me ajudou com o quê? Com as crenças limitantes que eu tinha, a ver o mundo de outra forma que eu achava que não era possível, né? Mas a questão do possível só tá na nossa perspectiva, né? E naquilo que a gente procura mudar. Porque eu mudei muita coisa, eu realmente não sou aquela de 3 anos atrás, com certeza. E todo dia a gente vai mudando, né? Então eu comecei fazendo o quê? Exercício, gente. Eu comecei fazendo exercícios, atividade física, cansando esse corpinho aqui, botando ele pra suar. E daí quando eu sentava pra meditar, eu sentia que eu conseguia ficar mais em paz comigo mesma. Então era muita energia que eu tinha e que eu precisava gastar ela em atividade, o que for que você goste, dança, qualquer coisa. Que você gaste essa energia e depois sentava para meditar. 5 minutos era a minha proposta. E eu consegui, né, desenvolver isso. Algumas vezes fazia, algumas vezes não. Mas conforme eu fui me desenvolvendo pessoalmente, internamente, né, eu senti essa necessidade. Então fui focando mais nisso mesmo. Antes era tipo, fiz, não tá bom, se não fiz também tá bom. Mas chegou uma época que era tipo, não, eu preciso disso, eu tenho que focar pra desenvolver esse hábito. E o que eu fiz foi fazer exercício todo dia de manhã e depois ir meditar. Super funcionou. Hoje, esse hábito pra mim já é normal. Já se tornou realmente um hábito, mas depois de 2 anos, gente. 2 anos tentando. E eu faço hoje o quê? 20 minutos. Então não tenha pressa nesse processo. Ai, Mica, mas por que meditar vai me ajudar, né? Gente, vai te ajudar porque a gente não é essa mente. A mente é só essa... A mente, ela traz os condicionamentos da sociedade. Ela traz os condicionamentos políticos, econômicos, da nossa família, dos professores, das figuras religiosas de autoridade. Essa é a nossa mente. E a pergunta é, vamos olhar o mundo como tá, vamos observar todos esses condicionamentos que eles trouxeram pra gente. No que tá melhorando o mundo, gente? Em nada. Guerra, destruição, competição, eu sou melhor que você. E aquela briga de egos, né? Não funcionou, não adiantou pra ninguém. A gente só ficou pior na questão de egoísmo, de não querer saber do outro. E ainda tem aquele detalhe, né, de o cuidar do outro, mas um pouco com perversidade, né? Porque a gente se preocupa com o que o outro vai pensar da gente, porque a gente quer ser os bonitinhos, né? Mas a questão é que a gente não precisa ser bonitinho pra ninguém. A gente não precisa ser bonitinho pra nada. E a gente se perdeu nesse caminho, porque com esses condicionamentos sociais, o que acontece é que a gente se preocupa muito com a opinião do outro, a gente às vezes não faz um desejo da nossa alma, do nosso coração, porque a gente tá preocupado com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. E foda-se a opinião dos outros, gente! Deixa isso de lado, não importa, o outro não é você. Você é dona de si mesmo, você não precisa se preocupar com o outro, né? Nesse sentido, gente, não me leve a mal. E que mais? O Osho, ele fala dessas condições sociais, desses condicionamentos sociais no livro dele, né? E que a gente se identifica tanto com os problemas do ego, com a dor, com o sofrimento, com tudo isso que a gente tá passando aqui de dificuldade, e às vezes a gente esquece de tomar um distanciamento, parar, respirar. Tá, eu não sou esses problemas. Eu não sou essa mente barulhenta, conversadeira, que tá falando esse monte de coisa, repetindo todo esse diálogo da mãe, do pai, da família, da sociedade, do padre, do pastor, de quem for na sua cabeça. São só condicionamentos sociais.
esses pensamentos não são vocês. Não somos nossos pensamentos. A gente é mais do que isso. E é isso que o Osho fala no livro dele. Quando a gente toma um distanciamento desse monte de condicionamento, dessa mente barulhenta, a gente consegue sentir quem a gente é, né? Claro que isso é um processo. O que ele fala do estágio de não mente é o estágio final, gente. Eu ainda não tenho esse estágio de não mente. Por aqui ele tem muitos pensamentos, obrigada, né? Pra lidar e voltar pra respiração quando eles vêm. É que nem realmente, como se a gente fosse o céu e os pensamentos fossem as nuvens passando. Só que a questão é que muitas vezes, porque a gente tá identificado com esse pensamento, a gente sai correndo atrás dele e vendo o que ele tem pra falar. E a gente vai mergulhando naquele buraco sem fundo, né? E já tá pensando uma coisa, daqui a pouco vem outra, já pensa na desgraça, no desastre e um monte de situação. Só que essa é a questão. Não somos essa mente. Não somos essa mente. Não somos. Esse monte de pensamento que tá aí não é você. É os condicionamentos, tá se repetindo. Ele se repete, se repete, se repete, se repete. E daí o que o Osho fala, né? Quando a gente tá muito identificada, é como se tivesse um espelho assim, ó, na nossa cara. A gente só consegue ver os olhos, né? Porque a gente tá muito identificado. E quando a gente faz esse afastamento, a gente consegue ver o rosto todo. Então, quando a gente tá muito identificado com nossos problemas, com as situações que te preocupam, a gente tá com esse espelho aqui, ó, pertinho, identificado com ele, né? Só que a questão é que a gente não é ele. Se a gente se afastar, falar, não, opa, peraí, eu tô percebendo esses pensamentos, tô observando isso, eu não sou vocês. Vocês podem vir, eu tô aqui, né? Vou ouvir, mas eu vou também deixar vocês ir. Não vou segurar, não vou ir atrás pra saber mais peculiar o pensamento, né? E é muito interessante isso, quando a gente aprende a fazer esse exercício, a gente consegue ter calma diante dessas situações. Eu, hoje, em algumas situações que acontecem, eu fico na mais plena calma. E antes, gente, não era assim. Eu era super reativa. Super reativa. Hoje não, eu já respiro mais, tento ver todos os lados das situações, a perspectiva e tudo mais. E eu não tô iluminada nem nada, gente. É trabalhar essa desidentificação. Ele fala também, né, disso. Ele fala que o estado de não mente, né, ele é uma sementinha. É uma sementinha que a gente planta e a gente cuida, rega, tira as ervas daninhas, continua cuidando e a gente não controla, né, quando a planta ela vai dar flores ou frutos. A gente não controla. A gente cuida, tira as ervas daninhas. Mas a gente não sabe quando ela vai florescer. E é a mesma coisa com esse estado de não mente. Porque quando a gente alcança esse estado de não mente, é iluminação, gente. E por enquanto não tem muitas pessoas iluminadas aqui, né? Mas só a prática, o regar, o cuidar dessa sementinha, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. A gente vai se modificando nesse meio do caminho, porque a gente começa a perceber mais a gente mesmo. Quem somos nós? O que eu realmente quero? O que eu quero é um desejo meu ou é um condicionamento social? Aquilo que eu acredito sobre dinheiro, emprego ou qualquer outra coisa, é uma crença minha ou é uma crença aí do coletivo? Então, acho que vale a pena fazer essas perguntas, porque ela começa a abrir a nossa mente para outras perspectivas. E o que mais ele fala é que quando você atinge esse estado de não mente, fica muito mais fácil resolver, né, tudo que a gente precisa resolver, porque a gente sabe que a gente não é esse problema. Então a gente olha com um olhar de observador. A gente se torna testemunha. E tem até no post que eu fiz, ele fala, né, se você está identificado com o ego, com essa mente, a raiva vai te tornar raivoso, a dor vai te trazer sofrimento. Mas quando você sabe que você não é isso, você experiencia e fala, nossa, que legal, como é interessante, né? Essa personalidade aqui sente a dor desse jeito, olha que legal. Nossa, essa personalidade pensa o sofrimento desse jeito, olha que bacana. Observar, sem julgar, sem colocar o peso de bom ou de mal, mas observar. E a partir disso a gente está entrando em contato com a nossa centelha divina. Então a gente começa a receber insights também. A gente sabe realmente o que está vindo ali da nosso espírito, né? Pra gente mudar as coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Pra poder viver alinhado com essa fonte criadora, pra viver alinhado, em harmonia com os nossos desejos e com aquilo que a gente quer, né, gente? Porque todo mundo busca a tal da felicidade. Todo mundo busca a tal da harmonia. E como alcançar isso? Não tem outro jeito. É voltar pra dentro. É realmente sentar a bunda e tentar meditar. É fácil?
Não é. Porque se fosse fácil, tava todo mundo aí iluminado, né, gente? Mas é um desafio. E um desafio que você pode construir e ultrapassar esses limites que ainda te prende, né? Na meditação, de olhar pra você mesmo. Então, a mensagem que eu quero passar hoje é que tá tudo bem você passar... os acontecimentos da sua vida são os acontecimentos da sua vida. Agora, a forma que você se move em direção a isso é que vai dar o tom, né? Se você se reage, né, daquela forma reativa, identificado com esse problema todo, né, agressivo, preocupado excessivamente. Então, já falei aqui que a gente atrai, né? Nosso sentimento e nosso pensamento atrai a nossa realidade. Ela emite um pulso elétrico, né? Nosso campo magnético. E ela vai trazer situações dessa forma, porque é nisso que a gente tá focando. Explicando um pouquinho mais disso que acontece, né? O nosso inconsciente, ele vai afirmar aquilo do nosso ele vai afirmar o nosso sistema de crença. Se você acredita que tudo é difícil, ele vai falar assim, ok, é isso que você acredita, então tá bom. Então, você vai emanar essa vibração, essa frequência e vai atrair situações para afirmar o que você está falando, a sua crença. A sua crença, ela quer ser confirmada. E seu inconsciente vai fazer esse trabalho de confirmar a sua crença. Tudo é difícil para mim. E tudo vai ser difícil, porque seu inconsciente, ele vai querer cumprir as ordens para você. Então, tudo é difícil. Então, situações com dificuldade. Nossa, tudo é caro. Situações que tudo é caro. Nossa, todo relacionamento que eu entro eu tenho um dedo podre. Situações de relacionamento com dedo podre. É isso que vai vir, gente. Faz as contas. Essa conta bate, mas a outra de... A gente quer ser abundante, a gente quer ter prosperidade, a gente quer ter mais retorno financeiro, né? Pra gente ter a liberdade de escolher o que a gente quer fazer. Mas você quer isso, né, consciente. Mas inconsciente lá, a sua crença, o seu padrão de crença, o seu sistema de crença, fala que conseguir dinheiro é difícil. Que conseguir dinheiro, você tem que ralar muito, mas muito pra ter dinheiro. Se você tem esse sistema de crença e conscientemente você quer ter resultados, mas inconscientemente você tem esse sistema de crença, essa conta não fecha. Não fecha. E o inconsciente vai fazer aquilo que tá no seu sistema de crença. Então, se o seu sistema de crença é esse, ele vai buscar situações para afirmar essas crenças e vai vir pra sua vida. Pô, Mica... E agora, o que eu faço? Gente, as crenças, elas podem ser mudadas. O nosso sistema de crença, ele pode ser mudado. A única certeza da vida é a mudança, né? É a única certeza da vida, a mudança. E isso pode ser mudado. É um pensamento, é uma crença, ela pode ser mudada, ela pode ser entendida, achada a sua raiz. Onde que eu ouvi isso, né? Quando foi a primeira vez? Porque o importante é a gente chegar na raiz dessa crença e descobrir qual foi a primeira vez que você ouviu isso, né? E qual foi a situação. E transmutar, ressignificar e colocar um pensamento, uma crença nova no lugar. Uma crença que tá de acordo com aquilo que você realmente acredita, né? Porque racionalmente a gente pode acreditar numa coisa, mas inconscientemente só Jesus sabe o que tem lá no seu inconsciente. Porque a gente não sabe, a gente consegue identificar, na verdade, né, nas nossas falas, na expressão das nossas crenças, a gente começa, opa, isso tá lá no inconsciente, ó. Então dá pra mudar isso daí. A gente começa a ter uns sinais, né, do que tá lá. E na sessão de Theta Healing a gente consegue fazer isso, né, entrar no estado Theta e acessar essa onda cerebral Theta e ter um acesso um pouco maior, um pouco mais sensível ao inconsciente e que ele vai trazendo todos os acontecimentos e a gente vai ressignificando, vai mudando, vai ajustando e o resultado na sua vida prática é transformador, gente. Eu coloquei esses dias os depoimentos do pessoal que já fez sessão comigo. Cara, até eu fico surpreendida. Eu fiquei surpreendida com meus próprios resultados. E quando eu comecei a trabalhar com o pessoal, com meus clientes com o Theta Healing, eu fiquei mais surpreendida ainda com as mudanças que eles tiveram na vida, com as mudanças de pensamento, as transformações na vida prática, real. Gente, é transformador. Só que só eu falar aqui pra você não vai adiantar. Você precisa viver, experienciar e tirar a prova dos 80, né? Vamos ver se esse negócio serve mesmo? E ver, e testar, e praticar, e fazer. Muito identificado com isso.
A gente praticamente é essa dor, né? Vestir o corpo da dor. Então, tira toda essa, né? Essa roupa da dor, do sofrimento, do desespero, da agonia, do que quer que seja que você esteja passando aí. Tira, se afasta, para um pouquinho, medita 3 minutinhos, 2. E já vai ser uma grande vitória, comemora, porque é uma vitória. Às vezes a gente tem aquelas ideias megalomaníacas, né? Não, preciso meditar 1 hora. Não, gente, não precisa. Quem falou isso? Não, 3 minutinhos, 5 minutinhos, tá ótimo. Você já vai estar ali entrando em contato com você e você tá mostrando, né? Você tá vibrando essa energia de que eu estou à disposição, eu quero me conhecer e eu quero saber mais o que tem aqui dentro de mim. Eu quero saber quem sou eu sem essas máscaras. Eu quero saber quem sou eu sem os condicionamentos sociais. Se tirar todos os condicionamentos sociais, tudo aquilo que você acredita que sua família falou, os professores, padres, políticos, etc. Quem é você tirando tudo isso? Quem é você? Você sabe quem é você tirando tudo isso? Muitos de nós não. E é por isso que a gente mergulha pra dentro, pra gente entender quem a gente é. Do que eu gosto? O que eu quero realmente? O que eu quero com a vida? Se eu tô aqui na Terra, né, eu sei que eu vou... Esse corpo, ele tem prazo, né, de validade, orgânico, né, então ele vai envelhecer, ele vai seguir o ciclo, né, da vida, e ele vai, uma hora, não estar tão funcional que nem hoje. Chegando lá, nesse dia, como que você quer se sentir? O que você quer ter tido alcançado, a diferença que você quer ter feito na sua vida e na dos outros? Você já pensou sobre isso? Acho que é muito interessante a gente fazer esse treino, de pensar sobre isso. Porque quando chegar lá, naquele momento do nosso desencarne, da nossa passagem pro astral, pro mundo espiritual, a gente vai ter essa sensação de missão cumprida. A gente não vai ter tantos arrependimentos, né, gente? Faz esse teste, essa é a minha mensagem pra você, faz esse teste. A meditação, ela é importante, porque ela ajuda a gente a desidentificar, tirar todas essas máscaras, condicionamentos, tirar tudo isso que não é a gente e descobrir quem realmente a gente é. Sobre as crenças limitantes, meus amigos, eu estou aqui para isso. Eu trabalho com a ferramenta do Theta Healing e eu estou aqui para ajudar você a facilitar a sua vida, trocando essas crenças limitantes. Com certeza, o processo do Theta Healing, a consulta, ela é mais aprofundada, né? Claro que você pode fazer isso por você mesmo, gente. A gente não precisa de nada, ferramenta nenhuma. Mas com essas ferramentas, ela acelera o processo. Elas dão aquela engatada na gente. Então, essa é a minha mensagem pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. E sejam bem-vindos se você é novo, se você já está aqui. Gratidão por estar aqui mais uma vez me ouvindo. E é isso, gente. Então, um beijo, muito amor, muita alegria pra todos vocês. Te vejo na próxima.